vamos lá falar sobre benefícios. Sim, e eu vou começar com salário família. Bem, o salário família, ele é um benefício que eu posso dizer que ele é a aplicação concreta do princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Este princípio nós vamos encontrá-lo em relação à Seguridade Social como um todo e também aplicado somente na Previdência, com ênfase pela Lei 8.213. E por que seria a aplicação deste princípio? Porque quando a Constituição diz será concedido salário família e auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda. Olha, o critério aqui para a concessão do salário família é a baixa renda do segurado. Então veja, selecionou qual contingência atender, nesse caso encargos familiares, e restringiu, vai distribuir para quem mais necessita. Então, o legislador, mesmo na Constituição Federal, diz: a Previdência Social atenderá nos termos da lei. Olha, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Então, o salário família, gente, olha, atenderá a salário família e auxílio reclusão para os dependentes. Então, salário família não é um benefício concedido a dependentes do segurado, mas sim aos próprio segurado, tá? Ao próprio segurado. Então, se vier por um acaso dizendo que o salário família é um benefício devido ao conjunto de dependentes, não. Ao conjunto de dependentes, não. Ao conjunto de segurados ou aos segurados, tá? Não ao dependente. Então, veja que o próprio Constituinte já disse que a Previdência Social, nos termos da lei, a lei que vai dizer quais serão os requisitos, atenderá ao salário família. Bem, a Lei 8.213, ela vai então dizer que este benefício é devido mensalmente ao segurado empregado, ao empregado doméstico e ao trabalhador avulso. Os três, né? Que tenham filhos ou equiparados até 14 anos de idade, ou filho ou equiparado de qualquer idade inválido. Só que o empregado doméstico, o trabalhador avulso, tem que estar encaixado, enquadrado naquilo que a gente chama de baixa renda. Sim, então tem que essas três categorias de segurados, não basta só a categoria e só ter o filho até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade. Eu preciso também que ele seja considerado de baixa renda, né? E o que vai dizer se aquele segurado é ou não de baixa renda? Olha, há uma portaria interministerial que vai dizer que a remuneração daquele segurado não pode ultrapassar a X reais no mês, tá? Esse valor é muito importante que eu saiba, que eu decore? Não. Para o ano de 2023, a portaria do Ministério da Previdência Social e Ministério da Fazenda, então uma portaria interministerial, ela fixou que esses segurados com remuneração no valor até R$ 1.754,18 estaria enquadrado no conceito de baixa renda, tá? No conceito de baixa renda. Mas eu preciso ficar preocupada com isso? Lógico que não.
né? Por quê? Porque em 2024, esse valor vai ser o quê? Reajustado pelo INPC, que é o mesmo índice de reajustamento dos benefícios previdenciários. Se nada alterar também, em 2025, o valor será de novo reajustado. Então, esse valor considerado aí de baixa renda, ele é reajustado anualmente, tá? Ele é reajustado anualmente como? De acordo com o reajuste dos benefícios, tá? E na mesma data e com o mesmo índice. Então, eu preciso me preocupar? Não, eu só preciso preocupar o seguinte: se vier com uma questão, por exemplo, tá? Se vier uma questão no sentido de, olha, a Maria, empregada doméstica, com remuneração mensal de R$ 1.500. Eu já sei que ela se enquadra como baixa renda, porque eu tenho uma noção, tá, desse valor de baixa renda. Maria, empregada doméstica, cuja remuneração é de R$ 4.000. Já sei que ela não vai se enquadrar, né, no conceito de baixa renda e, portanto, mesmo que tenha filho até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade, não adianta, ela não terá direito ao salário família. Então, os requisitos necessários para ter este benefício são ser segurado, empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Só. Não estão aí contribuinte individual, segurado facultativo e mesmo segurado especial. Ter filhos ou equiparado a filho. Quem são os equiparados a filho? Menor tutelado e o enteado, né? Menor tutelado e o enteado, desde que comprovada a dependência econômica. Então, filho ou equiparado até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade. E ser considerado de baixa renda. Quanto ao filho equiparado, inválido, essa invalidez tem que ser atestada, tem que ser comprovada. Então, o filho que tenha mais de 14 anos e vai estar na condição de inválido, ele tem que ser periciado, né, pela perícia médica federal. Ele tem que passar para ver se realmente ele se encontra na condição de como que tá Mas falaram que estava bom, tá falando que a imagem tá ruim. Não sei, deixa eu ver se eu chegar aqui melhora, se eu chegar aqui piora. Então veja aqui, vamos ver. Vou colocar aqui para vocês, ver se melhorou, tá? Ver se melhorou. Então olha só, tudo que é invalidez, a gente vai para perícia, né? Bem, olha, o segurado, para então ter o direito ao benefício, ele precisa apresentar certos documentos, ou para a empresa, né, para o empregador doméstico, ou mesmo para o INSS, dependendo de quem vai pagar aquele benefício. Então, quais são os documentos que este segurado deve apresentar? Bem, o segurado deve apresentar a certidão de nascimento do filho, né? Esse filho aí para comprovar a idade, o documento que comprova, né, o equiparado a filho, atestado de vacinação obrigatória até os 6 anos de idade, e olha só, a comprovação da frequência escolar a partir dos 4 anos de idade. Por que que está em vermelho? Porque houve época que era a partir dos 6 anos, mas agora é a partir dos 4 anos de idade. Bem, o empregado doméstico, ele só precisa apresentar a certidão de nascimento, né, do filho.
ou a documentação daquele equiparado. Veja, a lei diz: o pagamento do salário família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho equiparado nos termos do regulamento. Então, quem vai dizer como que é essa comprovação da frequência escolar é o decreto. E aí o decreto diz: o pagamento do salário família será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da apresentação da documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos. E fica condicionado, olha só, a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória, até 6 anos de idade, e comprovação semestral de frequência à escola a partir dos 4 anos de idade, observado para o empregado doméstico o disposto no parágrafo 5º, que ele só precisa apresentar a certidão de nascimento do filho. Olha só, né? É incoerente, por quê? Porque tanto o filho dos outros como do empregado doméstico deveriam ter a vacinação e a comprovação da frequência escolar. Bem, é devida a partir da data da apresentação desta documentação. Por acaso, se não apresentar o atestado, completo de vacinação, mas trouxer depois, aí sim pode pagar desde a data do requerimento. Se eu não trouxer, junto com a certidão, a comprovação da frequência escolar, só quando trouxer é que começa a pagar o salário família. Salvo se tiver uma declaração do estabelecimento de ensino que aquela criança, aquele filho já se encontrava matriculado e frequente antes da apresentação, tá? Então, veja, vacinação obrigatória, atestado, apresentação anual até 6 anos de idade. Comprovação de frequência escolar semestral até os 4 anos a partir dos 4 anos de idade, tá? Então, vai apresentar toda a documentação. Esse benefício precisa comprovar um número mínimo de contribuições? Ele precisa de comprovar carência mínima? Não. O salário família é um dos poucos benefícios que não exige carência, né? Não exige carência. Então, se eu, empregada, com filho de 5 anos, baixa renda, começo a trabalhar, eu já vou ter direito, naquele mesmo mês, ao salário, à cota de salário família. Não preciso comprovar, não preciso cumprir um determinado número de contribuições. Então, esse benefício será pago a partir da data da apresentação da documentação exigida, que é a certidão de nascimento, em relação ao equiparado, da documentação que comprove, da comprovação da frequência escolar a partir dos 4 anos de idade e o atestado de vacinação obrigatória até os 6 anos de idade. Bem, olha, aqui no artigo 84 do Decreto 3.048, eu tenho lá, na hipótese de o segurado empregado ou de o trabalhador avulso não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação da frequência escolar do filho, do enteado ou do menor tutelado, naquelas datas definidas pelo INSS, o benefício será suspenso até que a documentação seja apresentada. Isso quer dizer suspenso,
Então, pode ser que depois ele venha a ocorrer. Aí, veja, não é devido salário família no período entre a suspensão do benefício, motivada pela falta de comprovação da frequência escolar, e seu reativamento, exceto se provada a frequência escolar regular no período. É o que eu falei. Se não apresentou, não vai pagar. Mas se apresenta, mesmo posterior, mesmo depois, e comprova que a criança, o filho, estava já matriculado e tinha frequência escolar anteriormente, aí sim pode receber mesmo antes do momento em que apresentou a documentação. Agora veja, a comprovação semestral de frequência escolar será feita por meio da apresentação de documento emitido pela escola, em nome do aluno, de qual conste o registro de frequência regular ou de atestado do estabelecimento de ensino que comprove a regularidade da matrícula e a frequência escolar do aluno, para receber, né, aos atrasados. Qual é o valor do salário família? Olha, nós falamos que ele é pago em cotas. Cota por filho, até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade. Preciso também me preocupar com o valor? Não. A título de exemplo, em 2023, o valor da cota de salário família corresponde a R$ 59,82. Sim, esse valor também será reajustado na mesma data do reajuste dos benefícios e será reajustado pelo INPC. Então, janeiro de 2024, janeiro de 2025, se a legislação não alterar, né? Se a legislação não alterar. Então, aí, o que acontece? R$ 59,82 por filho. Aí, se tiver 10 filhos, não importa, não tem limite, desde que enquadre nas condições para a concessão do benefício. Veja aqui a instrução normativa do INSS. O salário família, corresponde ao mês de afastamento do trabalho, será pago integralmente pela empresa, pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra e pelo empregador doméstico, conforme o caso, e do mês de cessação de benefício pelo INSS, independentemente do número de dias trabalhados ou em benefício. Por quê? Porque o empregado doméstico, o trabalhador avulso de baixa renda, que tem direito ao salário família, mas vão estar em gozo de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. No primeiro mês, né? Não sei quando ele vai se afastar. Então, o primeiro mês é pago pela empresa, pelo sindicato, órgão gestor de mão de obra, quando se tratar de trabalhador avulso, ou pelo empregador doméstico. E o último mês, né? O último mês do benefício será pago pelo INSS. Então, quando cessar, por exemplo, o auxílio por incapacidade, aí naquele mês paga inteiro, valor cheio, pelo INSS, tá? Pelo INSS. Então, o que acontece? O empregado recebe o benefício, quando ele está em atividade, diretamente da empresa. O empregado doméstico, do seu empregador. O trabalhador avulso, do sindicato, quando ele for não portuário, e do órgão gestor de mão de obra, quando se tratar de trabalhador avulso portuário. Isso quando eles estão em atividade, né? Bem, nesses casos, como o benefício é previdenciário, não é um ônus, né? Não é uma verba trabalhista devida pelo empregador, não.
essas pessoas, empresa, empregador doméstico, sindicato, órgão gestor de mão de obra, pagam o benefício e são reembolsados. Como? Eles vão descontar aqueles valores na guia de recolhimento das contribuições previdenciárias. Tá? Porque o benefício, logicamente, tem que ser arcado pela Previdência Social. Bem, mas se por acaso estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, vão receber, junto com o benefício por incapacidade, diretamente do INSS. Ah, professora, aqui, lá na lei, fala que aos demais aposentados, empregado, avulso e doméstico, tá? Que estiverem aposentados já com 65 anos, homem, e 60 anos, mulher, mesmo com outra aposentadoria, eles vão receber o benefício junto com a aposentadoria. Professora, não seriam 65 e 62, já que nós tivemos uma alteração em 2019, né? Não, porque o decreto não alterou, continuou 65 e 60. Logicamente, para se aposentar, né, na programada, não vai ter 60 mulher, vai ter 62, tá? Mas se for pedir literalmente o que está na lei e no decreto, a gente marca desta maneira. Bem, pai e mãe podem receber cada um a cota de salário família? Sim. Se pai e mãe, cada um separadamente, preenche as condições para o benefício, empregado, doméstico, trabalhador avulso, de baixa renda. Ora, em relação àquele filho até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade, tanto o pai quanto a mãe têm direito à sua cota. São segurados da Previdência. Então, mesmo que o Joãozinho seja filho do João e da Maria, né? Se João preenche as condições para o salário família, ele terá direito ao benefício. E Maria também. Então, na verdade, cada um terá uma cota, né? Em relação ao filho aí menor de 14 anos de idade. Não é porque um vai receber que o outro é impedido. Não, é filho. Sou empregada doméstica ou trabalhadora avulsa de baixa renda. Neste caso, também terei a minha cota. Certo? Bom, nós estamos até aqui falando, olha, o segurado receberá o benefício da empresa, do empregador doméstico, do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato. Dependendo do caso, se estiver em gozo de benefício por incapacidade, recebe diretamente do INSS. Agora vem a famosa pergunta: o salário maternidade pode ser pago a terceiros? Sim. Como? Veja o que dispõe o artigo 87 do decreto. Tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono, tá? Ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio poder, né? Então, podemos falar do poder familiar, mas ainda a legislação fala pátrio poder. O salário família poderá ser pago diretamente a quem? Àquele cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido. Vou dar 2 exemplos. Vou voltar lá no Joãozinho. João e Maria se separam. E quem fica responsável com a guarda de Joãozinho é João. Bem, João tem direito à sua cota, Maria também.
Mas como o João detém a guarda, e não é guarda compartilhada, a guarda de Joãozinho, ele pode pedir que a empresa de Maria lhe transfira, lhe pague o salário família de Maria, tá? Então, o salário de Maria vai ser pago para João. Olha só. Esse caso é um terceiro. João é um terceiro em relação a Maria. Agora, imaginando que João e Maria percam o poder familiar. E essa criança passa então a ser cuidada, né? Sob os cuidados de uma avó que detém a sua guarda. A avó pode pedir que a cota de salário família de João e a cota de salário família de Maria venha para ela. Por quê? Porque ela está responsável pelo sustento do menor. E o salário família nada mais é que um benefício para o que? Atender a encargos familiares, né? Então, veja, tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do poder familiar, o salário família passará a ser pago diretamente a quem? Aquele a cujo cargo ficar o sustento do menor. Ou, dependendo, se houver uma determinação judicial nesse sentido. A pessoa, então, passa a ter o direito ao salário família daquele segurado pai e ou mãe. Então, se vier o salário família poderá ser pago a terceiros, sim, sem sombra de dúvida. Pode sim, há possibilidade. Ó? Tá. O salário família, então, vai ser pago naquela cota, né? No mês de admissão e demissão, será pago de forma proporcional e nos outros meses, integral, mesmo que aquele trabalhador não trabalhe todos os dias do mês. Só que o que leva aquele segurado de baixa renda ter direito ao benefício é o quê? É o filho de até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade. Então, este benefício pode cessar algum dia, não pode? Sim. Quando ele cessa, veja, olha, o direito vai cessar por morte do filho, do enteado ou do menor tutelado. E aí, nesse caso, cessa a contar do mês seguinte ao óbito. Filho que eu tinha, vamos supor, a pessoa tinha um filho de 8 anos de idade, segurada empregada de baixa renda, recebia a cota de salário família. Essa criança veio a falecer no dia 8 do mês. Olha, vai ter direito à cota integral naquele mês de salário família. A partir do mês seguinte do óbito é que cessa o direito de receber. Quando? Também cessa quando o filho, o enteado, o menor tutelado, completar 14 anos de idade, salvo se ele for inválido. E também a partir do mês seguinte ao da data do aniversário. Fez aniversário dia 1º de agosto. Olha, agosto vai receber integral. Só a partir de setembro é que perde o direito ao benefício, tá? Só a partir de setembro. Agora, quanto ao filho inválido, o benefício vai cessar pela recuperação da sua capacidade, né? Então, da capacidade do filho, do enteado, do menor tutelado. E também a partir do mês seguinte ao da cessação da incapacidade. Outro fato que leva à cessação do salário família é o desemprego do segurado. A partir do momento que ele está desempregado, não paga, não cessa no mês seguinte, cessa ali a partir do desemprego. E no mês da demissão,
o valor a ser pago é proporcional aos dias de emprego. Tá? Ele não vai ser pago de forma integral. Bem, se eu tenho que quem paga é a empresa, o empregador doméstico, ou em alguns casos, o INSS, no caso das empresas, né, e dos empregadores domésticos, eles devem guardar toda a documentação relativa à comprovação do direito ao salário família, né, daquele segurado, aquele empregado, por 5 anos. Conservar isso. Por quê? Para fins de fiscalização. Este benefício não é devido pela Previdência, mas pago pela empresa ou pelo empregador doméstico, que vai compensar aqueles valores na folha de idade, né? Na verdade, é mentira. Por quê? Não tem ninguém ali dos seus empregados que tem filhos de até 14 anos ou inválido. Bem, por isso, deve guardar, né, por 5 anos, toda a documentação relativa ao salário família. Comprovação do pagamento, a cópia das certidões, né, tudo para a fiscalização. Veja, a empresa e o empregador doméstico deverão conservar durante o prazo decadencial, de que trata o artigo 348, os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões correspondentes para exame pela fiscalização. Né? Por quê? Porque nesse prazo de 5 anos é que a Secretaria da Receita Federal poderia, então, analisar se há realmente, né, a veracidade nas informações e os valores compensados estão corretos, certo? E aí o artigo 348, ele vem e fala, olha, o direito da Seguridade Social de apurar e constituir seus créditos extingue-se no prazo de 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o crédito poderia ser constituído. Por isso a gente fala, vai guardar, conservar aquela documentação, mas por 5 anos. Bom? Por 5 anos, em razão dessa possibilidade da fiscalização que a Receita Federal do Brasil faz. Embora a lei fala a fiscalização da Previdência Social, nós temos que ter um estudo sistematizado. A fiscalização da contribuição previdenciária, né? Porque ela é feita pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, vinculada ao Ministério diferente, né? Não ao Ministério da Previdência, atualmente ao Ministério da Fazenda, mas Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, a fiscalização, a arrecadação, a cobrança das contribuições previdenciárias estão a cargo de quem? Da Secretaria da Receita Federal do Brasil. E é ela, né, por meio dos seus auditores fiscais, que vai analisar aquela documentação e ver se está tudo correto. Certíssimo? Então, ficamos aqui com salário família.